Sejam bem-vindos à Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae de São Paulo. Sua presença aqui é a prova de sua confiança e esperança em você e no Brasil. Governos não fazem o futuro de ninguém. Cada um com o seu suor é que faz o seu destino e o esforço de todos é que constrói uma nação. Por isso, todos vocês estão de parabéns, trilhando o seu próprio futuro e o futuro do Brasil. Muito sucesso e aproveitem o máximo. Esta feira é para vocês. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Sala do Conhecimento da Feira do Empreendedor 2016. É um prazer recebê-los em nome do Sebrae. Vocês estão me ouvindo? Sim? Ok. Qualquer problema que vocês tenham com o som, com o fone, eu peço que vocês se dirijam até o balcão para fazer a troca, tá? Qualquer probleminha, chiado ou não estiver escutando direito, é só pedir a troca, substituição do aparelho, tá bom? Daremos início à nossa palestra Soluções Caixa para o Micro e Pequeno Empreendedor. Agradeço a participação do Arthur Seabra Spinossi, da Caixa Econômica Federal, pela participação, pelo apoio na nossa feira. O Arthur é funcionário de carreira da Caixa desde 2004, tendo experiência com atendimento ao segmento de pessoa jurídica nas regiões do ABC Paulista, Baixada Santista e São Paulo, onde atualmente é gerente-geral de agência da Caixa. Detém formação em Ciências Econômicas e MBA em Gestão Bancária. Recebam Arthur Seabra Spinossi. Publicou, né, gente? Estão ouvindo, né? Muita gente, né? Faltou a salva de palmas aí pra gente, mas o pessoal no agendamento aí da Caixa, no folheto de vocês não está aparecendo a Caixa, foi enviado com certo atraso a informação, então não saiu no material. E acho que hoje a gente está tendo o mesmo horário do Habib's, acho que, se não me engano, uma palestra. Eu vou passar para vocês uma apresentação breve sobre a Caixa e da pessoa jurídica, e depois a gente abre para perguntas, que eu acho que vai ser mais proveitoso, pegando a realidade de cada um de vocês para estar tirando alguma dúvida, alguma informação. Eu não sei se a maioria de vocês tem algum relacionamento com a Caixa Econômica, né? Tanto quanto pessoa física ou jurídica. A maioria de vocês tem algum conta na Caixa? Tem, né? Agora tá. Acho que eles estavam escutando, ainda estão, né? Beleza? Beleza? Tá vendo? Tá. Eu estou perguntando isso sobre se vocês têm relacionamento com a Caixa, porque o profissional que trabalha na Caixa, ele tem uma certa preocupação até por conta da missão que a Caixa tem. Então a gente tem relatos de clientes nossos que são clientes de outros bancos e percebem uma diferença na formação do gerente de atendimento pessoa jurídica ou até mesmo pessoa física, né? Eu acho que muitas vezes o gerente de outras instituições, eles acabam sendo, né, tomadores de pedido, né, e fica um pouco distante a relação. Então aquela tela... Opa! Travou ali. Beleza. E a palavra confiança, né? Então a Caixa traz isso dentro do empregado dela, né? E a gente tem esse retorno até feito mesmo através de pesquisas em que a maior parte da população confia, né, e defende muito o empregado da Caixa e a Caixa como um todo, porque em última análise o banco é do povo, né, porque é o único banco 100% público. Ele não tem acionistas privados, né, a gente se reporta diretamente à Fazenda
Então, todo o lucro que a Caixa gera através dos negócios, de empréstimos, prestação de serviço, cobrança bancária, esse lucro é repassado para o governo, que repassa nos programas de obras públicas, habitacionais. Então, acho que a gente tem que se sentir um pouco dono mesmo da Caixa, né? E a gente tem uma cobrança maior em relação ao nosso público. Tempo de espera na fila, ouvidoria, né? A gente tem internamente uma cobrança muito grande em relação a isso, e a gente vê que em alguns outros bancos o chamador de fila, o painel está desligado e tal, e a gente sofre uma penalização muito grande. Então, partindo disso, que a gente acabou colocando aqui, a gente tem um papel um pouco diferente, não só o papel econômico, lucrativo enquanto banco, mas também de estar fomentando a economia como um todo, né? Por ser um órgão, um banco 100% público, muitas linhas de crédito ou redução de taxa de juros, elas começam pelo banco público. A Caixa, o Banco do Brasil, a Caixa sempre um pouco ainda mais baixa a taxa. Então a gente pode ter, talvez vocês se lembrem do programa Caixa Melhor Crédito em 2012, onde a gente tinha um aumento de taxa de juros no mercado, e a Caixa Econômica estava indo na contramão, reduzindo algumas linhas de crédito a taxa de juros, reduzindo o lucro que ela teria, para conseguir alavancar, melhorar a economia, né? Fazer o recurso, o dinheiro girar, né? Colocar projetos que as empresas tinham engavetados em funcionamento, para que pudesse gerar emprego, gerar renda e aí movimentar a economia como um todo. Então, a gente já tem um ano a mais de existência. A Caixa completou no dia 12 de janeiro 155 anos. A gente tem mais de 80, já está batendo 85 milhões de clientes. Então é mais de 1/3 da população brasileira, que são 200 e poucos milhões. Ali em números de pontos de atendimento, a casa de 70 mil pontos de atendimento. Então, vale lembrar que a rede lotérica é um ponto de atendimento do cliente Caixa, tanto pessoa física quanto jurídica. Você pode fazer saque, depósito, tirar o saldo. Então, assim, a rede lotérica, em alguns lugares do país, ou posso até dizer em muitos lugares mais distantes, não tem nenhum banco, mas tem uma casa lotérica, que faz o papel de banco. Presente em todos os municípios, através desses pontos de atendimento. E também a gente tem, que foi o Banco Pioneiro, onde a gente tem a presença já, a segunda agência Barco, que é na região norte do país, na Amazônia. E aí o barco ele percorre o rio para fazer atendimento às populações ribeirinhas, vamos dizer assim, não só ribeirinhas, mas um pouco mais até para dentro do continente, dentro da floresta mesmo. Hoje outros bancos já tomaram essa mesma iniciativa, mas essa é uma marca que a gente tem muito orgulho. E mais de 100 mil empregados. Hoje a Caixa Econômica é a quarta maior empresa em faturamento no país. A primeira é a Petrobras, depois a gente tem outros bancos, e a Caixa Econômica é a quarta, e se eu não me engano o terceiro ou quarto também maior empregador. Então todo esse aparato, essa estrutura, ela visa a gente atender esses 80 milhões de clientes, e a gente considera, aqui a gente não está considerando os clientes que não têm conta, mas que passam para sacar o fundo de garantia, passam para sacar o PIS, o Bolsa Família, seguro-desemprego. Então, assim, de maneira geral, a Caixa ela está presente em todos os brasileiros. A taxa de juros, como a gente disse, se vocês quiserem, quem tiver acesso à internet, pegar nos próximos dias, pode entrar no Procon São Paulo, você vai ter uma tabela de taxa de juros de cheque especial, CDC, e a outra operação, cartão de crédito. A taxa de juros da Caixa é a menor que tem no mercado. Lógico que a gente, com o aumento de juros do governo, a gente teve um aumento também, recentemente. Já não está tão mais baixa quanto estava, mas ainda assim é a mais baixa. Então, a gente está falando o quanto a gente vai pagar menos de juros, né, nas operações de crédito. Cartão de crédito, principalmente. A gente fala aí de taxa de juros de 15% ao mês, na maioria dos cartões de crédito do mercado, enquanto a gente estava trabalhando com 5%, 6%, 7%. Hoje já está na casa dos 10%. Não sei se todo mundo sabe, talvez não. A gente tem o Internet Banking como qualquer outro banco, com as operações comerciais, transferência, TED, DOC, pagamento de boleto, transferência entre contas da Caixa. Para quem tem conta corrente na Caixa, a gente tem
como jogar na Mega Sena, também pelo Internet Banking. E a gente também tem um aplicativo no celular. Hoje, o advento do smartphone ganhou muita força, né, com o sinal de internet sendo expandido no país. Então a gente tem a mesma coisa praticamente que tem no Internet Banking, no computador normal, no celular. Então o cliente acessa do celular, faz os pagamentos como qualquer outro banco. Aqui a gente vai falar um pouquinho das soluções de crédito para a empresa propriamente dito. Capital de giro, a gente tem linhas subsidiadas que o recurso não é da Caixa, o recurso é de alguns fundos e por isso ele é mais barato. Então a gente tem capital de giro para a empresa que já está aberta, operando com crédito na Caixa a partir de 0,83 ao mês. A gente vai falar que o mercado trabalha na casa de 7% ao mês. Então o recurso, se você multiplicar, que é o que a maioria dos clientes faz, multiplicar o valor da parcela pelo prazo, o valor que dá no final, menos o que ele pegou, é muito pouco, porque esse é os juros que o cliente está pagando. Então, esse seria principalmente para financiar 13º. A gente tem algumas linhas que é como crédito pessoal na pessoa física, você contrata no Internet Banking, contrata na máquina do autoatendimento, no próprio celular ou ligando. Você também tem essa linha de crédito na pessoa jurídica. Ele chama Giro Caixa Fácil. Então você contrata um valor, o prazo ele é estendido até 40, até mais do que isso, 40 meses. E à medida que você vai pagando, vai voltando o limite para você poder contratar novamente, caso tenha alguma necessidade. A parte de financiamento, a gente está falando aqui BCD Investimento Caixa. Para que serve essa linha? Principalmente para maquinário. E aí, como é o recurso da Caixa, a burocracia é menor do que você fazer uma linha do BNDES, que seria o Finame, ou fazer um Proger, por exemplo, que o recurso não é da Caixa. Então tem uma exigência menor de certidões e é um recurso muito fácil, prático de fazer na própria agência, dependendo do valor da operação. O Proger já é um recurso do FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é o mesmo fundo que alimenta o pagamento do seguro-desemprego. O Proger, a taxa, ela gira em torno de 0,90 ao mês. No Proger você pode comprar veículos de carga com cilindrada de até 2.0, 2.000 cilindradas, tem uma limitação de capacidade de carga também. Então, todas essas picapes que a gente vê, Fiorino, Kangoo, das outras marcas, que é para o empresário, micro pequeno empresário usar, uma floricultura, uma entrega de alimento, uma entrega de material de construção, ele pode comprar pelo Proger. E aí, sendo pessoa jurídica, ele também tem um desconto na concessionária. Geralmente um veículo zero na pessoa jurídica sai mais barato. Então o Proger é muito procurado. Em alguns momentos a gente não tem o recurso para emprestar, mas nesse momento a Caixa tem. Então eu sei que muitos de vocês ainda não têm a empresa constituída, são pessoas físicas buscando abrir um negócio ou já tem um negócio, mas não está formalizado na pessoa jurídica. Então lembrando que todas as linhas que eu estou falando aqui, a empresa já tem que estar constituída e tem que ter faturamento. O Cred Frota é para aquisição de veículos, independente se for de carga ou não. E aí você pode comprar aqui, tanto o Proger quanto o Cred Frota, você pode comprar veículos usados. E aí a gente também tem algumas modalidades específicas no Cred Frota, que é para locadoras de veículo, principalmente esse ramo em específico, que tem uma diferenciação em taxa de juros, o prazo. Você pode no Cred Frota também comprar micro-ônibus, vans, utilitários. Então, por exemplo, entra aqui aquele que tem uma perua escolar, por exemplo. Uma van é cara, é um carro que não é tão barato. E se ele tiver uma empresa, ele pode fazer o Cred Frota. Essa linha ela foi muito remodelada. A Caixa praticamente não fazia nada com essa linha. Era muito específica só para locação de veículos. Então, quem tem uma locadora de veículos, geralmente é uma empresa já maior e tal. Agora não, a gente pode fazer até para ônibus, a parte de veículos usados é até 5 anos de uso. Cartão BNDES é uma linha de crédito através de um cartão de crédito, só que a diferença é que você vai pagar de forma diferente do que um cartão. O cartão hoje você usou, comprou à vista, no outro mês vem a fatura com o valor total que você gastou. Se você pagar tudo, não paga juros. Se você pagar menos que o total, você vai pagando juros sobre o saldo que ficou. O cartão BNDES, ele te dá um crédito e aí você vai lá e compra um veículo com cartão BNDES. Então, no cartão já vai vir parcelado
Então é como se fosse uma compra parcelada, só que geralmente você vai na Casa Bahia, uma loja de consumo normal, você parcela em 6 vezes, até 10 vezes. Com o cartão BNDES, o fornecedor vai te dar um prazo maior para pagar. Você pode pagar até 36, 48 meses. A taxa de juros é divulgada pelo BNDES. Então, na verdade, a Caixa, ela não é dona do dinheiro. Ela pega o recurso do BNDES e empresta, ganha os juros em cima disso e, com isso, ela traz o risco da inadimplência do cliente. Então, esse é o negócio que a Caixa faz quando pega um cartão BNDES. E aí também para empresas constituídas. Depois eu falo um pouquinho para vocês quando que a gente consegue começar a trabalhar com o CNPJ. Finame é uma outra linha do BNDES, só que ela é específica para aquisição de uma máquina, de um projeto já determinado, tem um orçamento, quero comprar uma máquina de cozinha para fazer pão. Então, o fornecedor de máquina de cozinha, ele está lá credenciado ao BNDES. Eu tenho uma empresa, preciso colocar um forno lá para assar pão, então eu vou comprar a máquina específica do pão e aí tem uma taxa de juros menor do que o cartão BNDES. O interessante do Finame é esse. A taxa de juros geralmente vai variar, eu não sei exatamente quanto está hoje, mas deve estar na casa de uns 7, 8% ao ano. Então, se você dividir isso por mês, se o cartão BNDES for pelo menos 1%, vai dar 12, 13%. Então, o Finame é mais barato, mas aí ele também não é tão prático como ter um cartão na mão e comprar. Você vai ter que apresentar algumas certidões, declarações, para poder fazer a aquisição. BNDES automático é uma outra linha mais específica para quem quer ampliar o negócio, então abrir um novo galpão, abrir uma nova loja, né? Aí tem que já ter o terreno em nome da própria empresa, e aí serve para fazer a parte de obra civil também, só que é mais específico, tem medições, já acho que não é o nosso foco aqui. Essas 3 linhas servem para antecipar as receitas. Muitas vezes no nosso negócio a gente aceita um cheque pré-datado ou vende no cartão de crédito. E o cartão de crédito ele só entra em 30 dias na nossa conta, enquanto vendedor, né? Mesmo que eu seja uma pessoa física, um salão de beleza, um vendedor autônomo, quando eu vendo no cartão de crédito são 30 dias para cair na conta. E às vezes eu preciso daquela venda para poder girar o meu negócio. Então isso que é a antecipação dos recebíveis. Então eu posso antecipar ou na própria administradora da maquineta, que é a Rede, a Cielo, que vocês têm visto aí, e ela vai te cobrar uma taxa de juros. A grande diferença para a Caixa é isso. Se você tiver a maquineta caindo na Caixa, for uma pessoa jurídica, você pode antecipar esse recurso a uma taxa de juros menor do que 2% ao mês. Então essa é a diferença. Só que se você não tiver a pessoa jurídica, não tem como antecipar pela Caixa. Desconto de títulos, então já é um pouco mais específico, né? Mais para a indústria ou para comércio que vende para fora. Que aí você vai fazer um boleto para a pessoa te pagar parcelado. Vai te pagar um boleto para 30 dias, um para 60. Você também poderia antecipar esse boleto. E a conta garantida, ela exige, como se fosse um limite de cheque especial com uma taxa de juros menor, mas ela exige uma garantia por trás da operação. Soluções em recebimentos. Aí eu acho que a Caixa tem uma grande vantagem no sistema de cobrança bancária, que é a nossa rede de recebimento. E aí eu falei lá no começo que a gente tem o lotérico. O lotérico, se vocês forem pagar um boleto de outro banco, o boleto até R$700. Acima disso, não dá para pagar no lotérico. Quem tem cliente e tem uma mercadoria que a gente chama de ticket médio, que o valor médio da sua mercadoria é R$50 até R$700, você pode gerar boleto para os seus clientes pagarem. Eles vão pagar esse boleto, por exemplo, na lotérica, e aí quem ganha é você, porque se ele pagar na lotérica, você vai pagar menos tarifa. Então, essa acho que é a grande diferença. Então, a gente pega, por exemplo, Avon, Jequiti, que gera o boleto para pagamento, e aí como tem lotérico no país inteiro, esse custo do boleto sai barato para o cliente. Então é uma forma de recebimento. Depósito e transferência entre contas bancárias da Caixa, então como qualquer outro banco. E recebimento com cartões, que eu já falei, que é a maquineta. Que hoje, nessa feira aqui, eu acho que é o maior produto que a gente está falando de recebíveis. Tanto que a gente tem aí promotores das empresas Cielo, Rede, tem um stand, se não me engano, da Rede, divulgando, né, o seu produto, porque hoje praticamente
a gente não anda muito com dinheiro na carteira, principalmente cartão. Então, você paga um percentual da venda que você faz. Então, eu tenho lá uma lanchonete. Eu vendi R$10, né, um lanche, um suco. O cara pagou com cartão, vai ter um desconto da minha venda, tá, de 2%, 3% do valor da venda. Então, a gente está falando de alguns centavos. Você perde. Agora, te dá segurança em receber. Agora, se você vende, se for vamos pensar uma outra empresa, né, que vai receber no cheque, por exemplo. Cheque voltou, cheque sem fundo, cheque fraudado, e colocar o que você vai perder no cheque é muito mais do que você vai pagar de tarifa para a maquineta. Então, traz muita segurança e agilidade, né? Hoje, táxi. Que táxi que não tem maquineta? Né? Às vezes você vai entrar num táxi aí, vai, né, contando que tem. Se o cara não tiver, você não pega o táxi, né? Então, o que acontece também com uma série de lojas aí no mercado, né? Soluções em pagamentos. Então, quem tem conta empresarial na Caixa pode fazer pagamento de folha o salário dos empregados na Caixa, no próprio Internet Bank. Isso foi uma coisa recente na Caixa. Então, você acessa o Internet Bank, programa os pagamentos, e aí de mês para mês ou a cada 15 dias do Vale, você só vai mudar o valor. Todos os empregados vão estar cadastrados ali, e o teu empregado vai receber um pagamento na conta, um depósito como crédito salário. E isso para ele vai fazer muita diferença na análise de crédito dele. Então, eu sou um trabalhador de uma empresa, quero financiar um imóvel. Se eu tenho um crédito salário na minha conta, isso tem muito mais peso do que simplesmente uma movimentação aleatória, um depósito, uma transferência bancária. Então, quem tem a PJ pode fazer a abertura de conta salário para os empregados. Até 150 empregados usa o próprio Internet Banking. Acima desse número, aí é um programa específico instalado no micro lá da empresa para ela fazer a folha de pagamento. O cartão empresarial Caixa, a pessoa jurídica também tem emissão no cartão de crédito. Então, a gente, quando trata do público microempreendedor individual na Caixa, esse público representa hoje praticamente 50% do número total dos nossos clientes pessoa jurídica. É um número grande. E o cartão de crédito é uma linha muito requerida por esses pequenos empresários, porque ele pode fazer a aquisição da matéria-prima para o salgadinho que ele faz com cartão de crédito, o combustível do empregado que vai fazer vendas. Então, ele consegue controlar melhor, né? Muitas pessoas têm medo do cartão de crédito, mas não é o cartão o vilão. Somos nós que às vezes nos empolgamos e gastamos mais do que devíamos. Mas se a gente usar ele como uma forma de controlar os nossos gastos, fica muito mais fácil. Então, hoje, muitas vezes a empresa antigamente tinha o quê? Tinha um vale lá no posto. Aquele posto lá atende a nossa empresa, você vai lá e abastece. E aí gera um descontrole, o cara pode abastecer mais, faz um vale menor e tal. Agora a empresa faz o quê? Dá um cartão de crédito para o vendedor dela, fala, isso aqui são seus gastos e a gente vai calcular em cima disso. Então não tem como ele fugir muito. O programa Pagamento a Fornecedor não é muito o público, aí para grandes empresas que usam o sistema que faz a leitura dos códigos de barra de uma forma automática e faz o pagamento, quando são muitos títulos. Comércio exterior também não é o público, mas vale a pena colocar. A Caixa não trabalhava com esse produto até pouco tempo atrás, e hoje a gente já tem uma amplitude legal nesse ramo de empresas que são exportadoras, e a gente trabalha com a conversão, né? O câmbio é quando a gente faz a operação que está com a referência à moeda estrangeira. Então, não é o público da feira aqui. Aplicações financeiras. Então, para aquele cara que está indo bem sucedido, está conseguindo guardar algum dinheiro do negócio dele, pensando em comprar uma nova máquina no final do ano, ou guardando dinheiro para fazer o pagamento do 13º dos empregados, mesmo que sejam 3, 4, 6 empregados, e ele guarda esse dinheiro, melhor do que ele deixar em conta é aplicar. Então, a Caixa tem todos os produtos que o mercado tem. Fundos de investimento, CDB, que é um título do banco, poupança, pessoa jurídica também. Lembrando que a poupança, no caso da pessoa jurídica, tem imposto de renda, a não ser que seja uma igreja, sejam empresas sem fins lucrativos que são isentas de imposto de renda.
E aqui tem uma coisa interessante que a gente vê muito no microempreendedor. Quando ele vai na caixa abrir a conta, geralmente ele vem buscando um credenciamento, a gente faz o credenciamento para ele, a gente consegue colocar um limite pequeno de cheque especial e tem o seguro do próprio negócio que ele tem. Isso é importante, né? Às vezes a gente não faz, tem uma máquina que é praticamente a nossa empresa, né? Uma máquina que faz o salgado, que faz doce, faz o bombom, e se a gente não segurar aquela máquina e der uma pane elétrica, um raio e queimar, acaba praticamente o negócio. Então, o seguro é importante, a gente pensar como um serviço que vai nos permitir passar por alguma emergência, algum imprevisto que não está nos nossos planos. Eu mesmo visitei uma empresa recentemente, ela faz massas, né? E aí ela atende grandes supermercados, pequenos restaurantes, e aí ela teve um problema que estourou uma caldeira. E aí faleceu o empregado, ficou 3 meses parado. Só que tinha um seguro. Demorou um pouquinho para receber, tem que apresentar a documentação, mas foi ressarcida. Com esse ressarcimento ela conseguiu bancar aqueles meses que ela não teve faturamento. E aí você pergunta às vezes para um cliente que não conseguiu ver dessa forma, o seguro, acha que o banco está empurrando alguma coisa, fica chateado, não quero saber. Aí nessa hora que a gente vê quando o cara usa, que esse cliente que teve que usar, nunca mais ele vai deixar de fazer um seguro. Então é importante a gente pensar nessa parte. Quem tem empregados, acima de 3 empregados também, você pode pagar um seguro para os empregados. Todas as empresas que têm lanchonete, restaurantes, desse ramo de atividades, eles são obrigados pelo sindicato a ter o seguro de vida dos empregados. Então é um produto que a Caixa também tem. Então ele vai pagar um valor pequeno por mês para cobrir a vida de todos os empregados. E não é só seguro de vida, tem acidentes pessoais, assistência funeral, mas ele tem que ter. Então quem por acaso, né, que está aqui hoje, que seja dono de um bar, restaurante, lanchonete, procura a Caixa também para cotar o preço. Na mesma onda da taxa de juros de operações de crédito, a gente também tem os seguros mais baratos. Acabei essa apresentação para falar um pouquinho da Caixa como um todo, da pessoa jurídica. E aí a gente tem um horário previsto que seria até às 8 horas. Pode acabar antes, aí vai ficar a critério de vocês, porque é aberto para perguntas. Dúvidas que vocês têm, ouviram alguma coisa de um amigo ou de alguém que conseguiu alguma coisa na Caixa, efetivamente como funciona. Antes de vocês começarem, só queria dizer alguma coisa em relação a crédito na Caixa para pessoa jurídica. A Caixa ela faz sempre análise com relação a faturamento histórico. Nunca ao que você está projetando faturar e em cima disso eu fazer alguma concessão. Então você tem que ter a empresa constituída, nem que seja um MEI, tem que ter um CNPJ. Você tem que ter pelo menos 1 mês de faturamento, mas não é um simples faturamento. Fiz algumas vendas, entrou dinheiro na conta, peguei lá em mãos, o cara me deu um cheque, pagou um boleto, eu vendi no cartão de crédito. E aí eu acho que a gente cai um pouco na nossa realidade. Tem que ser um faturamento fiscal. O que é o faturamento fiscal? Você tem que recolher o imposto sobre aquele faturamento, da forma que você tiver enquadrado. Se estiver enquadrado no Simples, é uma taxa de X% sobre o faturamento. Se eu for uma empresa maior, aí eu já vou pagar uma taxa diferente, um pouco maior. Mas eu tenho que ter esse 1 mês de faturamento fiscal. E aí, assim, para uma empresa que acabou de abrir, quem vai atestar esse faturamento é um contador. Tem que ter um CRC, tem que ter um nome, tem que estar assinando um documento, que é um formulário da Caixa. Vamos lá, vamos começar. Eu preciso pôr aqui, ó. Oi? Ele consegue me ouvir? É que ela vai pôr o zumbido aqui. Né? Alô? Oi, boa noite a todos. No caso do MEI, como que eu posso fazer esse recolhimento? O MEI tem nota fiscal, no caso o meu é o MEI, porém o faturamento mensal dele, eu não dou nota, porque são para clientes eventual. São de pequenos produtores que faz o produto e a gente vende para algumas pessoas, mas eu não recolho porque eu não tenho nota.
eu ainda tenho pouco conhecimento, apesar de pouco movimento, mas eu ainda tenho pouco conhecimento na área. Eu tenho mais ou menos um ano de empresa aberta, aí eu queria ou aumentar, ou mudar o contrato para aumentar o faturamento dela, ou de uma forma passar a ser indústria em vez de MEI, para ter um maior fluxo de produtos, de venda e de recolhimento para crédito, para aumentar o local que a gente vai passar a funcionar. Como que eu faço? Então, aí, como que você tem que fazer? Você tem que emitir a nota fiscal. É em São Paulo? É em São Paulo. Então é a nota fiscal eletrônica, né? A cidade de São Paulo já é eletrônica. Então, assim, o contador teria que te dar esse auxílio para você fazer esse cadastramento, e você não vai entregar a nota fiscal eletrônica para o cliente ali na hora que você está. Você pode entregar para ele um cupom fiscal, que aí se for o caso, se o cliente exigir. Mesmo que você não tenha emitido o cupom fiscal, você pode emitir depois a nota fiscal eletrônica. Aí, vamos supor que você fez 15 vendas no mês, né? As pessoas pagaram, você pegou o dinheiro e elas foram embora. Então você vai ter feito o cadastro da nota fiscal eletrônica, aí você vai emitir essas notas, aí você pode emitir à medida que você vendeu naquele dia, ou a cada X dias você vai lá e emite. E em cima dessas notas emitidas, o contador vai pegar e vai fazer a emissão de um documento para você pagar o imposto. Vai constar só no depósito, o valor que vai entrando, digamos que 8 vezes, 9 meses no mês, vai constar aquele recebimento. Em cima daquele recebimento, eu vou recolher o imposto em cima de cada valor do produto? Então, você não necessariamente precisa recolher o imposto de cada você venda. Deveria, né? Mas a gente tem uma coisa no Brasil que chama informalidade. Então, de repente, você vendeu 10 mil no mês, mas você emitiu 5 mil de nota. Eu pago só o DAS mensal, que é de 45, se eu não me engano, 45. Isso já te dá um faturamento fiscal, só que lógico que é um valor pequeno. Então, para crédito não vai te ajudar muito. Mensalmente, eu pago aquele DAS, que é de 45, que é serviço e prestação de serviço. Porém, eu queria passar agora para ser indústria, que eu quero trabalhar com pequenas pessoas que sabem fazer diversas coisas, porém agregar uma marca e agregar essa empresa. Pode ser dessa forma? Então, mas quem abriu a empresa para vocês? Eu abri no Sebrae o ano passado. Foi no Sebrae, tinha lá uma contabilidade. Depois disso você não teve nenhuma manutenção, uma ajuda, uma prestação de serviço mensal? Não, teria, acho que até um ano, como é MEI, né? Sim. Teria gratuito a assessoria. Porém, foi feito só dessa forma mesmo, recolhendo mensal e com a movimentação normal de recebimentos e paga mensal só o DAS. Então, na verdade, você tem que ter, eu acho que assim, não pode se precipitar em querer virar uma indústria achando que isso vai fazer que você tenha um faturamento fiscal maior. Não. Isso vai fazer com que você pague mais imposto. Acho que não é o caso de virar uma indústria. Na verdade, você tem que procurar uma assessoria contábil na região, verificar qual é o preço que ele cobraria para você para uma consultoria ou para um serviço que ele fosse prestar para você. Por exemplo, eu vou te auxiliar a emitir a nota fiscal eletrônica, a criar o sistema lá na sua empresa, para você saber como faz, vou te cobrar R$200 para isso, ou você vai me pagar 50, 100 reais por mês para eu fazer tudo isso para você, emitir todas as notas. Eu acho que você tem que procurar esse caminho, mudar a sua atividade para a indústria. O imposto é maior na indústria. Seria muito cedo ainda, né? E você vai ter que ter uma série de exigências. Qual que é o produto? Que muda. A gente trabalha com um produto de laticínio. Então, e aí você sendo uma indústria, você vai ter que atender obrigações, legislações da vigilância sanitária, vai ter uma fiscalização. Acho que é pior, acho que tem que pensar enquanto MEI. Acredito que seria um outro contrato, não seria esse, seria um contrato de faturamento até 360 mês, né? Poderia ser também, você aumentar o seu MEI lá para deixar de ser MEI, ser uma empresa normal. ME? Uma ME, por exemplo. Ou Ireles. Mas eu acho que você tem que ter uma orientação contábil, né? Para você fazer essas mudanças ou não. Às vezes você vai pensar, vou gastar um dinheiro, né? Eu tinha guardado isso aqui para alguma coisa.
Mas acho que assim, às vezes pode mudar o rumo da empresa, né? Investimento, vale a pena, né? é um investimento. né? Para você fazer a coisa certa, né? Tá ok, obrigada. Tá. Opa. Oi, boa noite. Boa noite. Eu tenho para esse serviço de informática e estava querendo saber rede de financiamento para investimento em capacitação, divulgação, marketing, nessa linha de... Porque eu não tenho maquinário nem nada, eu só uso o equipamento, o notebook no cliente. Então eu queria ver essa questão de divulgação, capacitação, se tem alguma linha de crédito nessa linha, para capacitação. Você já tem a empresa... Já tem constituída, já tem um faturamento normal, que eu já trabalho para uma empresa de consultoria que me indica os clientes. Tá. Só que agora eu quero divulgar o meu trabalho e eu direto no cliente. Entendi. Assim, a gente não tem uma linha específica para a destinação, que seria a divulgação linhas para divulgação, confecção de material publicitário. O que a gente tem que atende a sua necessidade seria um capital de giro, que é um empréstimo, você vai pagar parcelado, né, por um prazo X, e aí é sempre bom lembrar que na medida da capacidade que a empresa tem de pagar, é sempre bom fazer num prazo menor. O quanto menor é melhor, porque às vezes você se engana com a taxa de juros por si só. Essa taxa é barata, mas eu vou pagar em 60 vezes. O juros está em cada parcela. Então às vezes você pega um empréstimo de, por exemplo, 5 mil parcelado em 60 meses, multiplica a prestação com uma taxa de juros de 1%. E aí você pega o outro para pagar em 12 meses com uma taxa de juros de 2%. Se você fizer a conta no final, você acaba pagando menos, mesmo o juros sendo maior, porque o prazo é menor. Então, a primeira coisa é pensar nisso, o quanto você pode pagar por mês. E aí, você já tem conta na Caixa, não? Tenho pessoa física, financiamento de apartamento, né? Isso já é muito bom, porque na Caixa, quando avaliar a pessoa jurídica que você é sócio, o teu histórico pessoa física, o sistema vai aproveitar. Ele é um bom pagador de financiamento, ele tem uma movimentação na conta, isso o sistema de alguma forma ele traz para a pessoa jurídica. Então acho que valeria a pena nessa agência que você tem conta, procurar abrir uma empresa e antes disso, ver quais linhas de crédito eles têm para capital de giro, e aí eles vão te oferecer, provavelmente você tem esse giro Caixa Fácil, você tem o crédito empresa. A gente na Caixa tem provavelmente umas 4 ou 5 linhas de capital de giro. A diferença às vezes vai ser taxa de juros, exigência de garantia ou não. E aí você pega esse dinheiro e usa para essa divulgação, para esse fim que você precisa. Né? Entendi. Mas tem limite, é baseado na minha movimentação? Como funciona a questão de valores? Na Caixa, quem atribui valores de aprovação de limite é um sistema. A gente só vai pegar as informações financeiras, econômico-financeiras da sua empresa, inserir no sistema e ela vai avaliar. O sistema vai avaliar para a gente. Então, aí ele vai levar em conta o tempo de constituição da empresa, tempo que o sócio está na empresa, o endividamento que a empresa já tem, se ela tem conta na Caixa, movimenta ou não, o faturamento que você tem por mês. Aí dentro do sistema ele também traz as informações que a gente não tem acesso do ramo que você está atuando. Então às vezes aquele ramo dentro da Caixa está com uma inadimplência muito alta, então ele vai dificultar a aprovação para aquele cliente, uma série de fatores. Aí ele dá um resultado lá para a gente, olha, essa empresa pode pagar por mês 4, 6 mil reais de prestação. E aí em cima disso é que a gente vai conseguir atribuir o valor máximo de limite, de empréstimo. Em cima da prestação, do valor aprovado de prestação. No caso de antecipação de recebíveis, ele já dá para a gente. Olha, essa empresa pode antecipar. Geralmente, ela vai poder antecipar aquilo que o cliente vende a prazo. Então, eu faturo 50 mil por mês e vendo metade a prazo, ele nunca vai aprovar mais do que os 25 mil que eu vendo a prazo. Né? De limite para ele antecipar boleto, cheque, né? Que ele também pode antecipar, ou o próprio cartão. Agora, para capital de giro, para aquisição de máquina, aquisição de veículo, ele vai se basear na capacidade, a gente chama de capacidade de pagamento mensal, que é o valor de uma prestação. E esse valor geralmente ele vai ter uma vinculação direta com o faturamento. Então se a empresa fatura 50 mil por mês, a capacidade de pagamento nunca vai ser maior do que o faturamento dela, porque ela tem custos, né? Tem que pagar empregado, tem que pagar energia elétrica, tem que pagar o aluguel, tem que pagar uma série de coisas. Então dos 50 mil que ela fatura,
se sobrar, né, o que a gente chama de margem de lucro aí da empresa, se sobrar R$10 mil, então ela vai fazer essa conta dentro, o sistema faz essa conta e atribui uma prestação, e aí em cima disso a gente calcula. Então, se aprovar 3 mil e a gente fizer um empréstimo em 36 meses, né, se a gente não tivesse juros nisso, a gente estaria falando de cerca de R$100 mil, mas como tem juros, a gente vai estar falando de um valor menor, né, entre 50 e 100 mil reais que você teria aprovado, né? E aí é lógico que, dependendo do perfil da empresa, do tempo de conta, se não tem conta, de uma série de fatores, depois de passar no sistema tem que aprovar no comitê de crédito da agência. Então pode ser que a agência fale, olha, essa empresa acabou de entrar, então a gente não vai dar 50, a gente vai dar 30 mil para ela, e a gente vai acompanhar o histórico de pagamento, se é positivo ou não, para aí poder aumentar novas concessões. Então tem sempre dois pesos, o do sistema e o do crédito, da análise em si, que é do gerente, de ter visitado a tua empresa. Aí você imagine que a gente já passou aí visitando a empresa. Então você olha lá a documentação, a mil maravilhas. Faturamento formal, lá em cima, todas as certidões. Chega lá, tem uma porta de 2 metros. Não tem nada. E o cara vem e te oferece ainda uma propina, uma coisa para você aprovar um crédito pro cara. Então você tem, né, o peso muito grande do gerente que está olhando o negócio. E muitas vezes ele pode estar olhando, olha, essa aqui é um espaço da minha empresa, mas eu comprei esse terreno aqui, já consegui colocar um galpão, vou colocar uma loja aqui e tal. Você também pode apostar também no projeto da empresa, né? Então tem o papel humano e o da máquina, né, para aprovar o crédito. Mas é mais ou menos por aí. Ok, muito obrigado. Tá joia? Ok, obrigado. Obrigado. Eu acho que era isso, né? A gente tem muitas vezes a pessoa, acho que aqui nessa feira a gente tem vários níveis de conhecimento. Tem o cara que nem sabe o que é MEI, tem uma ideia na cabeça e, vou pegar um empréstimo, como é que faz para, né? Eu vi que um amigo meu comprou uma máquina e conseguiu fazer. Tem o cara que, como você, já tem um MEI, já estão produzindo, né? Estão pensando em como obter um crédito. A empresa do senhor aqui já está mais tempo, que é do prestação de serviço, já não é venda de alimentos. Então a ideia nossa aqui, por azar, aí teve outras feiras aí mais atrativas aí pro momento, mas era dar essa noção para que a pessoa não bata na caixa, fique 1 hora, sei lá, meia hora na fila para chegar lá e ouvir 2 minutos de explicação. Meu, você não tem que estar fazendo nada, não tem que fazer pro senhor. A ideia seria essa. No caso de comprar máquinas para aumentar a produção, que uma coisa eu consigo fazer até 100, 150 em casa, com pouco faturamento, mas para aumentar para 500 unidades, por exemplo, eu precisaria de uma máquina, de uma seladora e a codificação para estar fazendo esses produtos até mesmo para mercado e mercadinho. Então, aí eu achei legal. Eu consigo com meio? Com meio você tem o microcrédito. Né? O microcrédito ele tem uma limitação de valor, eu não sei qual seria o custo dessa máquina, mas a primeira concessão começa em 3 mil e a partir da 4ª concessão, que seria o valor máximo, seria 15 mil. Como o MEI, que são empresas ou pessoas físicas que faturam até 120 mil reais por ano. Certo. Seria 10 mil por mês. Subiu, que era 5 mil. 120 mil por ano. Então, agora é 10 por mês. A taxa de juros já não é mais aquela que era super barata. Ela está na taxa de 2,95 ao mês. E aí você poderia fazer uma análise, enquanto MEI, dessa aprovação. Eu não sei, às vezes, com 3 mil, se for suficiente para comprar uma dessas máquinas, você começa. À medida que você pagar 4 parcelas, você já pode pedir uma outra linha. Então, eu acho que seria um caminho indicado para a estrutura que vocês são hoje. Hoje, por exemplo, eu consigo pegar alguma indicação de fornecedor. Como eu trabalho na área de alimento e laticínio, seria a parte de sorvete. Tem bastante máquinas aqui, tanto para fazer aquela casquinha, que a gente poderia fazer em maior quantidade. Seria a primeira concessão, para pegar uma máquina dessa. Sim. A partir da 4ª parcela, eu poderia pegar até 15 para estar fazendo até mesmo aquela de iogurte, por exemplo. Sim. Pode ser dessa forma. Era só legal pegar o detalhe da operação, para só, às vezes eu vou estar te falando, a partir da 4ª você já pega os outros
11 mil reais lá, por exemplo. Tem uma regra certinho. Então a gente tem no nosso stand da Caixa gerentes de pessoa jurídica, né, no caso como o MEI de vocês, que poderia estar te dando essa orientação. A gente tem o pessoal também da Crescer, que é uma parte da Caixa que trabalha só com microcrédito, que já até poderia te dar o valor de prestação que você pagaria se você tiver uma ideia do valor da máquina. E é uma linha super fácil de fazer, diferente das outras que eu apresentei, que tem uma exigência, burocracia maior, essa é fácil. Então, eu aconselharia você, passa no stand, não sei se você já passou. Eu passei em algumas aqui. No da Caixa, no stand da Caixa. Não, da Caixa não. Tem um stand nosso aqui. Aí você fala com o gerente, ele já vai te dar olha, você pode conseguir tanto, depois de certo tempo tanto, ele vai te falar certinho. Mesmo a minha conta sendo de outra agência, eu consigo transferir outra. Aqui não está tratando de conta. Está tratando Caixa Econômica, não é independente de onde você tiver conta. A gente vai dar orientação pode ser. Pro visitante da feira. Então acho que seria já um caminho aí, você passar ali no stand e tirar essa dúvida aí, mais ao detalhe. Com certeza. Tá bom? Obrigada, mais uma vez. Boa sorte. Obrigada.